Para algumas pessoas, aprender a fé católica é algo talvez bastante complexo, onde a pessoa pensa, poxa, eu vou ter que ler um monte de livro, né? Uma biblioteca imensa, aqueles livros com a linguagem difícil, ou talvez aqueles livros grossos, né? Como, por exemplo, aqui o Catecismo Romano, né? Um livro grossão, oh meu Deus, ou então pega assim a Bíblia, por onde é que eu começo? Aí começa a ler a Bíblia, não sabe para onde vai, como é que eu interpreto isso? Eu estou com uma Bíbliazinha melhor aqui, essa outra, né? Várias Bíblias aqui na minha frente. Como é que eu faço? Quais são as orações que eu devo fazer? Então, por onde nós devemos começar? E como aprender a fé católica sem precisar de muitas complicações, né? E aí, você quer saber? Vamos lá. Gente, é o seguinte. Primeira coisa. Para nós sabermos o fundamento da nossa fé católica, aquilo que é mais importante, aquilo que um católico deve saber e não pode não saber, que o faz verdadeiramente um católico, eu devo estudar, eu devo ler o catecismo. Simples assim. Então, eu não preciso ler livros de teologia, livro de direito canônico, São Tomás de Aquino, filósofos, etc. Deixa isso mais para frente, tá? Deixa isso para quem tem vocação, para quem tem tempo, para quem se sente chamado a isso, é muito importante. Mas é um segundo passo, terceiro, quarto, quinto passo, tá? Vamos começar da base. A base tem que ser bem feita. O grande problema é que as pessoas não têm base, entendeu? Então, às vezes, a gente está na nossa paróquia, quando eu me incluo, tá? Quando eu era criança, o que eu aprendi na minha catequese? Talvez eu aprendi aquilo que era necessário quando eu tinha 10 anos. Mas, e depois? Né? E quando fui fazer a crisma, né, com 15 anos, o que eu aprendi ali? Talvez eu aprendi algumas coisas que eram necessárias quando eu tinha 15 anos. E cá para nós aqui baixinho, foi pouquíssima coisa, tá? Porque era dinâmica, gincana, era falar sobre a natureza, falar sobre amizade. Parecia mais um encontro de coach, de formação humana, né, de sei lá o quê, do que doutrina católica, né? Então tinha de tudo, menos eu aprender o catecismo, né? Não sei a crisma de vocês, mas a minha foi assim, né? Era um encontro de amigos pra gente brincar e a gente falar sobre caldo de bila, e, né, caldo de batata. Não tinha nada não aprendi vida de santo, não aprendi coisa nenhuma, né? Então, às vezes, o que acontece? A gente não tem a base, né? A gente não tem o feijão com arroz, aquilo que é o básico que me faz eu ser um verdadeiro católico, né? Então, é esse o objetivo do nosso apostolado. Então, vamos lá. Pegou o papel e a caneta ali, que eu mandei lá no começo da live? Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é estudar o catecismo. Opa, você disse que era fácil, agora você está mandando estudar o catecismo. O catecismo é um livro dessa grossura. Cadê o catecismo aqui? Tá aqui atrás de mim, só um instantinho. Opa, o senhor disse que era fácil, olha aqui a grossura do livro, né? O senhor está me enrolando, né? Calma. Tenha paciência. Calma, gente, não é assim não. Veja bem. O Catecismo da Igreja Católica não é o único catecismo. Ele é o catecismo mais atual, oficial, que na verdade, isso aqui eu explico inclusive no meu curso de catecismo, ele foi escrito para os bispos, ele não foi escrito para os leigos, né? Então, ele é uma fonte de pesquisa, tá? Ele é uma fonte de pesquisa. Não significa que você não possa ler, pelo contrário, ele é um livro super bem vendido, né? Todo católico deve ter esse livro em casa. Mas ele é uma fonte de pesquisa. O que eu aconselho? Para estudar de modo fácil, de modo simples, de modo objetivo. Você ter um outro catecismo, um catecismo de perguntas e de respostas, como esse aqui, Catecismo de São Pio X. Tá? Na verdade, você tem os dois. Você vai ter o Catecismo de São Pio X para você ler de forma objetiva, de forma simples, e para se aprofundar em algumas questões, nas coisas que você tem dúvida, naquelas coisas que você quer aprofundar mais a sua fé, você pegar o Catecismo da Igreja Católica. Não que o Catecismo de São Pio X não seja profundo, ele é profundo, ele é belíssimo. Só que o Catecismo de São Pio X, ao contrário do Catecismo da Igreja Católica, ele foi escrito para os leigos,
né? Para os leigos. A intenção do Papa, que é santo, São Pio X, o Papa, foi que os leigos, todos os leigos, tivessem acesso ao essencial da doutrina católica. Por isso que ele escreveu esse catecismo. Então ele tem uma linguagem, ele tem uma objetividade, ele tem uma forma de falar própria para os leigos, né? E eu vou dizer mais, não serve só para leigo, né? Serve para... Porque a gente é leigo, né? Mas leigo não é quem não sabe, né? Na verdade, para todos aqueles que mesmo já têm uma caminhada de fé muito grande, mas que esqueceram algumas coisas, deveriam voltar ao Catecismo de São Pio X, né? Mas, enfim. O Catecismo da Igreja Católica, como eu disse, ele foi escrito para os bispos. Mas é claro que os leigos podem ler, né? É claro que aqui... Só que o tema da live é como aprender de modo fácil, então não é tão fácil ler isso daqui, né? Então, o que é que eu aconselho? Tem esse livro aqui para você pesquisar. Se você quiser ler, você lê, mas, enfim, serve para você aprofundar. E esse daqui para você ler de cabo a rabo, né? Então, Catecismo de São Pio X, para você ler do começo ao fim. Por exemplo, tem um outro catecismo que eu também uso, às vezes, para dar minhas aulas, o Catecismo Romano. Ele não foi escrito também para os leigos, ele foi escrito para os párocos, né? Para os pastores de igreja, para os párocos, né? Para os padres responsáveis por almas. Então, ele tem uma linguagem um pouco mais teológica, um pouco mais não tão fácil, mas não significa que é difícil, não é difícil. Mas a mesma coisa do Catecismo da Igreja Católica. Olha o tamanho do livrinho, né? Então, nem todo mundo tem paciência ou tem tempo, né, para ler tudo isso. Então, se você quer aprender a fé católica de modo fácil, você lê o Catecismo de São Pio X. Ô padre, mas eu nem tenho dinheiro para comprar o Catecismo de São Pio X. Eu acho que ele está de graça na internet, se procurar, você acha. Mas eu tenho outra solução melhor ainda. Você não precisa gastar dinheiro nem para comprar o catecismo. Você assiste as minhas aulas que estão gratuitas aqui no YouTube. Pronto. Né? Eu estou dando aula de catecismo. Já estamos na 22ª aula, se não me engano, né? Ok? Então, você lê o catecismo, assiste o meu curso de catecismo com um caderninho e você vai anotando aquelas coisas mais profundas. Por que você vai anotando? Vamos lá. Qual a importância de anotar? Quem me segue há mais tempo sabe que de vez em quando eu falo, pega seu caderninho das lives, né? O que é que acontece? Vou explicar uma coisa que é científica, tá, gente? Para vocês aqui agora. Quando eu anoto à mão, não digitando no computador, quando eu anoto à mão, eu estou fixando aquele conteúdo no meu cérebro. Tá? Então, existe um movimento aqui nos meus neurônios, tá? de aprendizado, que ele fixa mais o aprendizado quando eu uso a minha mão, tá? Para escrever. Então, aquilo ali vai fixando aquele conteúdo. Então, eu tenho que fazer de um modo muito rápido, e o meu cérebro faz isso, né? De modo muito rápido, às vezes um resumo, porque tem uma frase que para mim é importante, e quando eu vou escrevendo aquela frase, aquilo ali, tanto é para mim um digerir aquele assunto, como é um fixar também. Né? E quando eu vou reler aquilo, ainda assim, aquilo se torna ainda mais profundo. Entenderam? Então, ler o catecismo, assistir o nosso curso de catecismo no YouTube, gratuito, ter um seu caderninho, anotar no papel e, de vez em quando, você vai reler aquelas anotações. Não adianta você anotar e guardar o caderno e nunca mais pegar nele, né? De vez em quando você vai pegar aquelas anotações e vai rever. Certo? Puder subir um pouquinho aqui. Isso, obrigado. Mas, padre, exatamente o que é que por exemplo, algumas pessoas são recém-convertidas, outras pessoas nem tanto, mas como eu disse, muitas pessoas, e eu vou ousar dizer que a maioria das pessoas, elas perderam ou deixaram passar batido, não tiveram oportunidade de ter uma base sólida. Tá? Uma base sólida. Preste atenção. As pessoas que você conhece, que se dizem católicas, que você convive talvez na sua paróquia, no seu bairro, no seu ambiente de trabalho, na sua família, essas pessoas sabem exatamente o que é ser católico? Olha, uma vez encontrei uma pessoa, até da minha família essa pessoa, mas um pouco distante,
e essa pessoa separou-se da mulher, vive junto com outra mulher, vive no pecado. E aí eu escutei essa conversa, a pessoa estava falando assim, olha, é porque eu comungo, só que eu tenho que me preparar. Eu fiquei assim olhando. Eu tenho que rezar assim, para você comungar, você tem que rezar assim uns 2 terços, aí você se sente assim bem para comungar. Meu Deus do céu, né? Não, você não pode comungar, né? Você abandonou sua mulher, se juntou com outra, tá vivendo no pecado, né? Ele acha que se rezar 2 terços, se eu rezar 2 terços assim, aí eu me sinto bem, eu posso comungar. Então a pessoa não faz noção, não tem noção do que é a comunhão, não tem noção do que é o perdão, não tem noção do que é a confissão, não tem noção do que é pecado, não tem noção do que é nada, né? Então já está totalmente perdido e acha, se perguntar se é católico, vai dizer que é, não, católico, né? De vez em quando até o comum, você vê o absurdo. Então, o que tem de pessoas que se dizem católicas e que de fato não sabem nada da nossa fé católica, não vivem nada da fé católica, não conhecem nada, na verdade, do que é ser um verdadeiro católico, né? Então, eu vou dizer para vocês agora de modo bem rápido, tá? Mas o que eu vou dizer é muito importante, eu queria que você anotasse. O que eu vou ensinar para você aqui, vou lhe dar um conteúdo muito importante. O que é que um católico deve saber e não pode deixar de saber? Tá? Para uma pessoa ser católica, o que é que ela deve saber e não pode deixar de saber? Ok? Anota aí. Primeira coisa, ela deve saber os 12 artigos do credo. Anotou? Para uma pessoa se dizer católica, o mínimo que ela deve saber são os 12 artigos do credo. Vamos lá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então ela deve saber que existe um Deus e criou tudo. Um só Deus e criou tudo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, crer que Deus enviou o seu único Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que ele não nasceu de homem, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. Então, crer na Mãe de Deus, a Virgem Maria, que ela é mãe verdadeira de Deus, porque ela deu à luz a Jesus, que se encarnou, o verbo que se fez carne no ventre de Maria, e ela permaneceu virgem. Que se encarnou pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Ou seja, esse Senhor, nosso Deus, se fez homem, ele morreu por nós, para pagar os nossos pecados. Foi crucificado, morto e sepultado. Morreu de verdade. Então Deus se fez homem para sofrer, para pagar o preço do nosso pecado. Derramou o seu sangue por nós na cruz. Morreu e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia. Então devo crer que Jesus ressuscitou, que ele está vivo em corpo e alma e divindade, né? De verdade, ele ressuscitou, está vivo. Não é só no pensamento, nas ideias. Jesus provou que ele estava vivo. Ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus. Então esse Senhor que ressuscitou, que se encarnou no seio da Virgem Maria, que padeceu por nós, ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então retomou o seu trono de glória, está como Deus ao lado do Pai e do Espírito Santo, um só Deus em 3 pessoas. Um único Deus, mas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, outra coisa que o católico deve saber e não pode não saber: Jesus voltará. Nós, católicos, estamos esperando a segunda vinda de Jesus. E da mesma forma que ele prometeu que viria na primeira vez, ele cumpriu a promessa, ele prometeu que viria uma segunda vez e vai cumprir a promessa. E como é que ele virá a segunda vez? Virá em majestade e glória, não como um bebezinho, não vai nascer de novo, obviamente, não existe isso, né? Não existe reencarnação. Então, eu não posso ser católico e espírita ao mesmo tempo, né? Então, ele virá como rei, como o Senhor do universo, para fazer justiça, para separar as ovelhas dos cabritos,
colocar as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, ou seja, aqueles que fazem mal, aqueles que não creem, aqueles que blasfemaram, aqueles que viveram e que renunciaram à fé, a servir a Deus, a amar a Deus, irão para o castigo eterno. E nós que amamos a Deus, que temos fé, que buscamos fazer a vontade de Deus, seremos, se Deus quiser, né, temos a firme esperança, contando com a graça de Deus, estaremos do lado das ovelhas. Então, ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos também no Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que também é Deus, que procede do Pai e do Filho. Nós cremos na Santa Igreja Católica. Então, o católico, para dizer que ele é católico, ele tem que acreditar em tudo que ensina a Santa Igreja Católica. Ele não pode acreditar num pedaço e em outro não. Tem que acreditar em tudo que ensina a Santa Igreja Católica, porque Deus deixou a sua igreja e disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Disse também: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então não é até Lutero se rebelar, é até o fim do mundo. Estarei convosco até o fim do mundo. E eu, o Espírito Santo, Jesus prometeu, vou enviar o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e estará sempre convosco. Não é só até o século XVI, até Lutero chegar e fazer bagunça. O Espírito Santo estará sempre convosco. Então o católico acredita em tudo que ensina a Santa Igreja. Então assim eu creio. Creio. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Estou falando rápido, é só para... Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Foi a aula passada que eu expliquei para vocês o que é a comunhão dos santos, né? Na remissão dos pecados. Então, creio que Jesus me perdoa. Eu creio que pelo batismo, pela confissão, eu sou remido, eu sou perdoado, eu sou salvo. Né? Na ressurreição da carne, então, qual é a outra coisa que o católico deve acreditar e não pode não acreditar? É que todos nós iremos ressuscitar. Isso é uma verdade de fé, um dogma. Todos nós iremos ressuscitar. Então, os nossos parentes que faleceram, nós que um dia iremos morrer, nós iremos ressuscitar quando Jesus voltar. Né? Na ressurreição da carne e na vida eterna. Nós cremos no céu. Então nós cremos na vida eterna, nós queremos ir para o céu. Existe uma vida eterna longe de Deus, que nós chamamos de inferno. Mas existe a vida eterna perto de Deus, que nós chamamos de céu, e é o céu, tá bom? Então, primeira coisa, nós acreditamos e devemos conhecer os 12 artigos do credo. Segunda coisa, nós devemos também conhecer quais são os 10 mandamentos da lei de Deus. Né? Os 10 mandamentos da lei de Deus. E, de modo especial, né, seria bom que a gente soubesse eles de cor. Né? Então, quais são os 10 mandamentos da lei de Deus? Quem sabe? Vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o santo nome de Deus em vão. Guardar domingos e festas. Domingos e dias de preceito. Né? Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não roubar. Não mentir. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Esses são os 10 mandamentos da lei de Deus. Vamos rapidissimamente comentar sobre cada um deles, tá bom? Então, o que é o mínimo que o católico deve saber? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não devo ter idolatria, não devo ter algo que eu ame mais do que a Deus. A nossa felicidade não está no dinheiro, a nossa felicidade suprema não está nas pessoas, a nossa felicidade suprema não está no lazer, nem na bebida, nem nenhuma outra coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas. Respeitar o nome de Deus. Né? Então, Deus é o primeiro na minha vida, eu não vou brincar com o nome de Deus, eu vou respeitar o meu nome de cristão, vou respeitar os santos, respeitar Nossa Senhora, São José, os anjos, respeitar as coisas sagradas, os objetos sagrados, a igreja, os lugares sagrados, respeitar o nome de Deus. Não tomar o santo nome de Deus em vão. Então significa não profanar nem o nome de Deus, que é o mais sagrado de todos, nem aquilo que está consagrado a Deus. Como, por exemplo, o altar, o cálice, o padre, o bispo, a igreja, um local santo. Né? Não brincar com as coisas santas, não profanar a casa de Deus, né? A capela, o Santíssimo, etc. Guardar domingos e festas significa que eu devo honrar a Deus naqueles dias especiais. Primeiro domingo, que é o dia da ressurreição,
e aqueles dias que a igreja determina que são dias de festa, como por exemplo Imaculada Conceição, Natal, Páscoa, né? São os dias de festa. Devo ir à missa e devo, de modo especial, honrar a Deus neste dia. Honrar pai e mãe, óbvio, devo respeitar o meu pai e minha mãe, obedecê-lo enquanto eu estiver sob a dependência deles e respeitá-los até o fim da minha vida. Não matar, eu não preciso explanar muito sobre o que é não matar, mas não matar significa não ferir o próximo. Então, não só tirar a vida, mas tirar a honra, falar mal, caluniar, e não matar mesmo. Não destruir a vida da pessoa, e principalmente da pessoa indefesa, inocente. O pior crime que pode existir é o aborto, né? O aborto que tira a vida de um bebê inocente. Então vamos lá. Não pecar contra a castidade, aqui as pessoas às vezes resumem demais isso daqui, né? Acham que é só eu não ter relação sexual, né? Não pecar contra a castidade significa manter o coração puro, os seus pensamentos, o seu olhar, né? Guardar o seu corpo virgem para a sua esposa, para o seu esposo. Guardar o seu olhar, guardar o seu ouvido, guardar a sua imaginação para as coisas santas. Usar aquilo que Deus criou, que é belo, que é bonito, que é a nossa parte sexual, dentro do plano de Deus, que é a união do casal dentro do matrimônio cristão e a geração da vida, né? Para a união do casal e a geração da vida. E fora disso, não, fora disso se resguardar para Deus. Então às vezes a pessoa pensa que a castidade eu não traí minha esposa, eu não traí minha namorada. Não, gente. É você ter cuidado com os olhares, com os toques, você ter cuidado com as roupas que você veste, para não provocar os homens, né? Você que é mulher, não provocar os homens, não fazer os homens pecar. Imagina você saber que você está fazendo uma pessoa pecar pelo seu modo de se vestir, né? Essa calça apertada, esse decote, essa saia curta. Então tudo isso envolve a castidade e muito mais, tá? Então vamos lá, eu falei para vocês que era rápido, então, mas estão anotando, né? Isso é importante. Não furtar, obviamente aqui, não tirar nada de ninguém, né? Não roubar as coisas das pessoas, não ser corrupto, né? Não enganar as pessoas, não tentar corromper as pessoas, né? E não subtrair os bens materiais do meu próximo, não mentir, obviamente, eu tenho que ser verdadeiro. Jesus é a verdade, então o cristão não pode mentir, em hipótese alguma, não tem mentira justificável, né? Então, existem mentiras que são graves, né, que são prejudiciais, e tem aquelas que não são graves, mas o cristão não pode mentir de forma alguma. Não desejar a mulher do próximo, então aqui é a concupiscência da carne, aquilo que tem dentro de nós, aqueles maus desejos. Então, não alimentar esses maus desejos, né? Pelo olhar e pelo pensamento, então não alimentar essas imaginações impuras que podem vir na nossa mente. Então, se resguardar para a sua esposa, se resguardar para o seu esposo, e caso você não seja casado ou não tenha essa vocação, se resguardar para Deus, né? Para Deus. No nosso caso, que eu sou celibatário, o meu corpo é de Deus, né? É dele, para o serviço de vocês, né? Para o serviço dos irmãos. E não cobiçar as coisas alheias. Isso daqui parece uma coisa pequena, mas não é. Pelo contrário, é uma coisa muito comum, a inveja. Então a inveja é eu querer ter o bem do próximo, né? Eu ter raiva porque o outro tem e eu não tenho. Sejam bens espirituais, sejam bens materiais. Isso às vezes está muito escondido na mentalidade do brasileiro de modo especial. A gente não se alegra quando o outro está ganhando dinheiro. A gente fica, poxa, né? Parece que tem uma raiva quando a gente vê alguém, sei lá, comprando um carro novo, tá com uma casa boa, ou tá viajando, né? A gente, em vez de se alegrar com a pessoa que tá viajando, a gente fica falando mal, tendo inveja. No fundo, é inveja, né? Então, é o cobiçar as coisas alheias. A gente não se alegra quando o outro está bem, seja materialmente ou às vezes espiritualmente, né? Então, é importante isso. Então, saber os 10 mandamentos. Mas tem mais outra coisa aqui, que eu vou explanar para vocês rapidinho. Os 5 mandamentos da igreja. Então, o católico tem que saber os 5 mandamentos da igreja. Quem sabe aqui os 5 mandamentos da igreja? Então, primeiro, ouvir missa inteira nos domingos e festa de guarda. Então, mandamento da igreja, eu sou obrigado a ouvir a missa, ou participar, ou assistir, do jeito que você quiser falar,
a missa inteira, ou seja, desde o nome do Pai até o ite missa est, até o final, até a bênção, até o final, até acabar, tá? Nos domingos, que é o dia do Senhor, e nas festas de preceito. Confessar-se ao menos uma vez por ano. Então, o católico é obrigado a confessar-se ao menos uma vez por ano. Eu escutei um dia desse uma pessoa falando assim, padre, faz 20 anos que eu não me confesso, mas estou bem. Tá bem não. Você não pode passar de um ano sem confissão, né? Você tem que confessar pelo menos uma vez por ano, isso é o mínimo que a igreja pede. Comungar pelo menos uma vez por ano, na Páscoa da Ressurreição, durante o tempo pascal. Você tem que comungar pelo menos uma vez por ano, tá? Jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja. Quando é que a Santa Igreja manda jejuar? Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Quando é que ela manda abster-se de carne? Quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa e todas as sextas-feiras do ano, exceto nas solenidades. Sabia disso? Então, isso é o quarto mandamento da igreja. Abster-se de carne quando manda a Santa Igreja. E a Santa Igreja nos manda fazer a abstinência de carne em todas as sextas-feiras do ano, exceto nas solenidades, que pode ser trocado por outra penitência. E o quinto mandamento da igreja, pagar o dízimo segundo costume. E aqui eu vou ensinar uma coisa importante para vocês. Nossa, padre, eu nunca paguei o dízimo. Estou em pecado mortal? Calma. Veja bem. Existe uma outra forma de falar pagar o dízimo. É ajudar a igreja nas suas necessidades. Então a igreja ela não obriga você a dar 10% do seu salário, né? A gente não é da Universal do Reino de Deus não, né? A gente não é protestante. Então você não é obrigado a dar 10% do seu salário. Isso era no Antigo Testamento. O que a igreja pede é que você ajude nas suas necessidades. Então às vezes você, por exemplo, é catequista, você é do coral, você varre a igreja, você ajuda o padre lá na secretaria, você já está ajudando, você está dando o seu tempo, você está dando o seu trabalho. Tá? Então isso já é. Pai, então eu estou livre, não preciso dar nada? Não, por que não? Por que você não dá um pouco também? Né? Então, você colocar o dinheiro lá na coleta, aquilo ali já é ajudar a igreja nas suas necessidades. Você comprar o bingo da igreja, ajudar na quermesse, na festa do padroeiro. Né? Então, às vezes, gente, a gente quer entrar na igreja, a gente quer ter luz, a gente quer ter uma secretaria, de preferência com ar-condicionado, a gente quer ter tudo limpinho, a gente quer ter um microfone bom, o serviço de som bom, um órgão bom, né, um ministério de música lá, uns instrumentos legais, você quer ver a igreja toda direitinha, mas você não quer ajudar em nada. Né? Tá ali sentado, tem um ventilador, a energia, né? E você, pelo amor de Deus, né? Então, assim, olha que falta de senso. Então, poxa, se eu estou usufruindo da igreja, por que eu não vou contribuir com a minha igreja? O padre, por exemplo, eu vou aqui defender aqui o padre, né? Sabia que a gente come? A gente come, a gente tem que morar numa casa, a gente precisa de um carro para se locomover, para a gente celebrar a missa nas capelas, para a gente fazer aquilo que é necessário, até para servir o povo de Deus, né? A gente precisa de médico, sabia? A gente toma remédio, a gente vai para o hospital. A gente é gente como vocês, né? Então o padre precisa do seu sustento, os funcionários da igreja, né? As pessoas que trabalham na paróquia. Enfim, isso é muito importante. Vixe. Como é? Tem alguém falando que não está ao vivo? Gente, está ao vivo. Eu tô aqui, a pessoa falando no chat, eu lendo o chat. Como é que não está ao vivo? Vocês estão doidos, é? Gente, estão entendendo? Gente, eu quero que vocês entendam, porque espero que não esteja cansando vocês. Eu estou falando para vocês o que é o mínimo que você tem que saber. Estou dando aqui o resumo da doutrina católica em meia hora, tá? Vamos lá. Entenderam que são os 5 mandamentos da igreja? Os 5 preceitos da igreja. Eu não posso desprezar esses preceitos sob pena de pecar mortalmente. Não posso desprezar. Não vou seguir isso aqui não. Não vou fazer jejum na quarta-feira cinza não. Não vou comungar. Não vou confessar só em 10 anos. Não, você já está cometendo um pecado mortal porque você está desprezando a autoridade da igreja. Entendeu? Outra coisa importantíssima que todo católico deve saber, isso é o mínimo, são os 7 sacramentos da igreja. Quais são os 7 sacramentos? Os sacramentos são os canais da graça de Deus. São os instrumentos pelos quais Jesus nos atinge com a sua graça e ele nos salva. Então, quais são os 7 sacramentos da Santa Igreja? Quais são esses 7 sinais da graça de Deus eficazes? O batismo. Todos nós somos batizados, espero, acho que a maioria de nós estamos aqui. A crisma, que nos dá a unção do Espírito Santo para a missão. Né?
a Eucaristia, que é o Jesus vivo, que é o nosso alimento, alimenta a nossa alma. Nós não podemos viver sem Eucaristia. O cristão não pode viver sem Eucaristia, tá? A penitência ou confissão. Então, o cristão que infelizmente cai no pecado, peca, precisa se reconciliar com Deus, e Jesus deixou, está lá em João capítulo 20, versículo 21, e fora outras passagens, Jesus deixou a confissão, deu aos apóstolos e aos seus sucessores e a nós sacerdotes, né, a missão de perdoar os pecados. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Então eu tenho esta graça do perdão de Deus, da certeza do perdão de Deus que me vem através da confissão. Isso é o quarto sacramento. A unção dos enfermos, assim como Jesus passou curando, a igreja passa também curando as almas, curando os corações e os corpos. Gente, eu tenho tanto testemunho de unção dos enfermos que eu acho que nem minha equipe sabe disso. Eu nunca falei isso para ninguém. Eu já fui dar unção de enfermo de uma pessoas completamente desenganadas. Eu fui dar unção dos enfermos numa jovem, 20 e poucos anos, estava na UTI, ela estava com uma infecção generalizada. Eu nunca vi um negócio daquele. A menina estava toda cortada, eu não sou médico, não sei para que serve aquilo. Ela estava toda retalhada, o corpo inteiro cortado, acho que por causa da infecção generalizada. Bom, é gravíssimo, gravíssimo. Eu dei a unção dos enfermos e a menina ficou completamente boa. Um outro amigo meu, o pai estava nas últimas, ia morrer, estava enganado, me chamou para dar a unção dos enfermos. Mesma coisa, ele saiu da UTI e voltou para casa. Eu tenho inúmeros testemunhos, né? Algumas pessoas eu fui dar a unção dos enfermos e morreu no outro dia, né? Porque era a hora de Deus. Então, o sacramento da cura do corpo ou da cura da alma. Caso Deus não queira curar o corpo, ele vai curar a alma através da unção dos enfermos. O sacramento da ordem, que é o diácono, o sacerdote e o bispo, e o matrimônio, que é o sétimo sacramento, que acredito que muitos de vocês receberam, né? Então, essas são as coisas fundamentais. Existem outras coisas, mas é o fundamental, o mínimo do mínimo, que um católico deve saber. Além disso, tá, padre, eu sei tudo isso, mas aí como é que eu faço para ser um bom católico? Porque serve só saber? Não, não serve só saber. Se servisse somente saber, o médico não ficava doente, né? Ou, sei lá, a pessoa não precisava, quando ela soubesse de uma coisa, estava ok. Não, eu tenho que ser. Não basta saber, eu tenho que ser. Então não basta saber esse mínimo aqui. Eu tenho que ser um católico verdadeiro. Então como é que eu faço para ser um católico verdadeiro? Anota aí, pega o seu caderninho agora. Eu falei o mínimo, agora eu vou falar como é que eu faço para ser um católico verdadeiro. Tá? Vamos lá. A unção dos enfermos serve para todas as doenças? Sim, para todas as doenças. Deus não escolhe, não, só cura essa aqui eu não curo. Serve para tudo. Tá? Mas é para as doenças graves. Tá? Então vamos lá. Como é que eu faço para ser um bom católico? Quem quer saber? Quem quer saber? Como é que eu faço para ser um bom católico? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que ser uma pessoa que conversa com Deus. Então o católico, ele tem uma vida sobrenatural. Uma vida sobrenatural. A vida da graça é uma vida sobrenatural. Eu luto contra os inimigos. Então o católico, ele tem 3 inimigos. Eu falei no e-mail ontem. Você recebeu meu e-mail ontem? O católico, ele tem 3 inimigos. Quais são os 3 inimigos do católico? É a minha vizinha fofoqueira, o cara que falou mal de mim lá na igreja e o outro que trabalha comigo, né? Não. Não é. Quais são os 3 inimigos do católico, gente? Bora lá. Quem sabe? Primeiro inimigo do católico, o demônio. É o demônio. Tá? Demônio. Bota aí bem grande na sua caderninho. O primeiro inimigo do católico é o demônio. O segundo inimigo do católico é o mundo. O que é o mundo? São as árvores, os rios, as florestas? Não, isso é lindo. São os planetas? Não, gente. É a mentalidade do mundo. A cultura longe de Deus, tá? Esse mundão que tá aí, do carnaval, da ideologia de gênero, da corrupção, da mentira, da falcatrua,
da imoralidade, dessa moda imoral, perversa, satânica, dessas músicas imorais. É o mundo é inimigo, é o nosso inimigo. Você vai sair na rua, tem que sair com orelha de burro para não pecar, porque é o pessoal pelado no meio da rua. É o mundo. Você liga o rádio, não dá para escutar rádio, porque é só imoralidade, só safadeza, só sem vergonhice. É o mundo. Liga a televisão, não presta, toca fogo, porque é só porcaria. O mundo é nosso inimigo, tá? O mundo. A mentalidade do mundo, essa confusão, ideologia de gênero. Agora a pessoa quer ser até bicho. Tem gente que quer ser bicho. Deus do céu, o povo é louco, o povo tá louco, o povo é completamente maluco. Terceiro inimigo do católico. Então, qual é o primeiro inimigo? Demônio. Segundo, o mundo. Terceiro, agora vem a minha vizinha chata, fofoqueira. Então, aquele cara que falou mal de mim na igreja. Não, isso aí não é teu inimigo, porque São Paulo diz, Efésios capítulo 6, não é contra homens que nós lutamos. Os homens não são nossos inimigos. Os homens ou são nossos irmãos, ou são objeto da nossa caridade, porque nós queremos evangelizá-los. Nós queremos que eles se salvem. Tá? Nós queremos que eles se salvem. Quem é o terceiro inimigo do católico? Quem é o terceiro? É você, meu querido paroquiano virtual que está me escutando, é você. O inimigo está dentro de você, chama-se concupiscência. Então a minha concupiscência, a minha inclinação para o mal, poxa, eu queria ser puro, eu queria ser santo, eu queria não ter vontade de mentir, não queria ter vontade de comer uma bacia de brigadeiro. Pois é, dentro de você tem essa inclinação, essa vontade de ir para o mal. Eu estou gritando, né? Eu tô gritando. Essa vontade de ir pro mal. E aí eu tenho que matar essa vontade. Que dentro de você chama-se concupiscência. Concupiscência. Você entendeu? Mata essa vontade. Desse inimigo. Eu vou voltar pra gritar, porque assim não dá. Entendeu? Então, esse inimigo. Que aí como é que eu venço esses inimigos? Eu tenho que me armar. Mas esses inimigos, eles são materiais. Eu estou numa guerra, eu estou lá na guerra da Ucrânia, eu estou na guerra de Israel. Então, se eu estivesse lá, eu tinha que estar armado com a AK-47. Né? Não é uma AK-47. Vocês sabem o que é AK-47? Não precisa saber. Se os inimigos são espirituais, eu tenho que ter armas espirituais. Então, para eu ser um bom católico, eu tenho que estar armado espiritualmente. Revestido de Cristo. E eu me revisto de Cristo com a graça dos sacramentos. Então, eu não posso ser um bom católico e não receber os sacramentos. Então, eu tenho que comungar. Eu tenho que receber Jesus na Eucaristia. Jesus é tudo, gente, é tudo. O mundo se acaba e fica só a hóstia, não precisa mais nada. Jesus é tudo. Ele é Deus e ele está na hóstia. Você já pensou? Que coisa tremenda, eu que sou padre, eu pego na hóstia. Eu tinha um padre amigo meu que ele apertava a mão dele assim com força, ele dizia assim, não machuque os dedos que pegam na hóstia. Um padre muito engraçado. Cuidado para não machucar os dedos que pegam na hóstia, né? Mas eu pego naquele pedaço de pão e de repente ali é Jesus entre os meus dedos. Então, não tem como não estar armado, fortalecido contra esses inimigos se eu não comungar. E não tem como eu continuar na luta se eu não confessar. Porque qual é o soldado que não se fere? É o que não luta. E outra coisa, não. Errei. Porque o que não luta, não é que ele não se fere, ele morre. O soldado que não luta, morre. Chega o inimigo e mata. Então, eu tenho que ir para a confissão porque eu estou ferido. Porque eu estou na luta, eu me firo. A pessoa, meu Deus, eu pequei, novidade. Diga qual novidade aí, meu filho, porque pecar não é novidade, não. Né? Então, para eu ser um bom católico, eu tenho que frequentar os sacramentos, eu tenho que principalmente comungar e confessar. E os outros, obviamente, eu tenho que ser crismado, eu tenho que ser batizado. Se eu tiver vocação ao matrimônio, eu tenho que casar na igreja. Né? Se eu tiver doente, eu precisar da unção dos enfermos, lavar, eu pedir ao padre. Né? Se eu tiver vocação para o sacerdócio, eu vou ser padre e receber os sacramentos, que são a graça de Deus. Aqui, eu não fiz um curso e recebi um diploma de padre, não. Eu recebi o Espírito Santo para ser padre.
O curso foi só uma preparação para ver se eu ficava velho e parava de ser jovem besta. Aí quando eu deixei de ser jovem besta, eu fiquei só pouco, fiquei adulto besta, né? Não, assim, não tão... Aí eu disse assim, não, agora dá pro Espírito Santo vir, porque ele não vai fazer loucura. Aí o bispo impôs a mão em minha cabeça, e eu me tornei sacerdote. Mas é um sacramento, não é um diploma. Então, para ser um bom católico, eu preciso receber os sacramentos, principalmente, depois do batismo, a Eucaristia e a confissão, ok? Segunda coisa, para eu ser um bom católico, eu preciso rezar. Anote aí no seu caderno. Para eu ser um bom católico, eu preciso fazer o quê? Tô olhando aqui a hora. Rezar. Por favor, equipe, quanto tempo eu já tô falando aqui para não estar cansando o povo? Tá ótimo. Tô gritando não, né, gente? Tô, né? Então eu tenho que rezar. Tenho que rezar. Ah, se você não reza, meu filho, pelo amor de Deus, meu. Não tem condição. Não tem condição. Você tem que rezar. Você tem. Ah, pode não ser rezar. Vou te ensinar agora. Vou te ensinar agora. Em 5 minutos. Você vai sair aqui que nem Santa Teresa. Não, menos, né? Só se Deus der um milagre na sua vida. Mas vamos lá. O que é que o mínimo que o católico tem que saber sobre a oração? Anota aí. Bora lá. Eu tenho que saber que existem basicamente 2 tipos de oração. Vamos botar 3. Tá? Qual é o primeiro tipo de oração? Oração vocal. O que é oração vocal? São aquelas orações que eu tenho nos manuais de oração. Eu tenho aqui um manualzinho aqui, ó, aqui da administração apostólica. Muito bom esse manual de oração da administração apostólica. Você que é daqui da administração apostólica, se não tem, compre o manualzinho de oração, tá? Porque ele é maravilhoso, tá? Então, aquelas orações que todo cristão deve saber. Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo do Senhor, Ato de Fé, Esperança e Caridade e outras coisas, uma ladainha, uma novena. Então, aquelas orações que você faz lendo, que você sabe decorado, tá? Aquelas orações já prontas, essas são chamadas orações vocais, que você pode fazer falando ou só com a mente, mas são orações já prontas, tá? Então, isso é oração vocal. Segundo tipo de oração, oração mental. O que é oração mental? É o contrário das orações vocais. São aquelas que você faz de modo espontâneo. Espontâneo. Você vai conversar com Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Bora lá agora. Aprender a fazer esse negócio agora. Sem enrolação. Falei que essa é a live mais importante da sua vida, da vida do nosso canal também. Vou falar tudo que você precisa saber, para ninguém agora dizer que tem que pagar para catequese. Eu estou dando a catequese para vocês. E vou continuar dando. Tá? Essa é a minha missão. Nós vamos dar para vocês o suprassumo. Bora. Como é que reza mentalmente? Vamos lá. Olha aqui para mim. Se puder, feche seus olhos aí. Bora. Bora. O que é que você fez hoje? Pensa aí. Fecha os olhos aí. Pensa aí o que é que você fez hoje. Pensa aí. Bora. Você acordou. Pensa. O que é que você fez hoje? Foi para onde? Tomou café? Foi? Não comeu? Comeu? Não comeu? Foi trabalhar? Ficou em casa, espreguiçando. Foi o que você fez hoje. De manhã. Meio-dia, foi o que você fez hoje. Bora. Pensa, fecha. Já tá escrevendo no chat, por quê? Eu mandei fechar os olhos. Não é pra escrever no chat. Agora foi com os olhos fechados. Bora rezar, bora. Foi o que você fez hoje. Bora, gente. Mas como é que eu tô falando bora se eu não tô vendo vocês, né? Então, como se eu pudesse escutar, né? Eu tô ficando doido. Almoçou, foi o que você comeu no almoço? Vai lembrando aí. Almoçou, comeu o quê? Comeu carne hoje? Comeu ovo? Bife do Oião? Foi o que você comeu hoje? Hein? Sorvete? Foi? Eu conheço uma pessoa que tá aqui perto de mim, tomou sorvete hoje no almoço. Ah não, tomou papa. Né? Bora lá, o que você fez agora à tarde? O que você fez de tarde? Trabalhou? Encheu o saco de alguém? Encheu o saco de alguém? Foi o que você fez hoje? Sofreu? Você sofreu hoje? Sofreu alguma dor? Alguma tristeza? Teve alguma alegria hoje? Foi o que você fez hoje? Encontrou alguém que você amava? Encontrou alguém que você odiava? Recebeu uma ligação? Recebeu um aumento? Foi demitido? Ficou doente? Bora lá. O que você comeu? Já jantou?
Jantou? Foi para missa hoje? Rezou o terço? Pronto. Lembrou o seu dia? Ok. Agora você vai fazer a oração mental. Pense no seu dia e diga para Jesus: Jesus, muito obrigado pelo que eu comi. Aí vai pensando, vai falando para Jesus agora. O que você fez de manhã? Jesus, muito obrigado pelo o meu ovo com carne de manhã, meu cafezinho da fazenda vai e volta de Varriçai. Vai e volta, é? Vai e fica, esqueci o nome da fazenda. Obrigado, Jesus, pelo meu filho. Obrigado pela minha doença. Está doente? Obrigado, Jesus, pela minha doença, pelos remédios, porque eu tive que tomar remédio. Ainda bem que eu tenho dinheiro para comprar remédio, né? Então diga para Jesus, muito obrigado, porque tem pessoas que não têm dinheiro para comprar remédio. Obrigado porque eu estou sendo bem cuidado. Você está assistindo essa live no hospital? Ou você está de cama? Jesus, muito obrigado, porque eu tenho algo para te oferecer, eu tenho uma dor para te oferecer, né? Eu queria estar em casa, mas eu estou aqui no hospital, eu estou aqui no leito da minha cama, tô doente. Então eu tenho alguma coisa para te oferecer. Quero te oferecer pela salvação das almas. Jesus, muito obrigado pelo meu almoço, pelos meus amigos de trabalho, né? Pela minha família, o meu pai que eu amo tanto. Sou louco por ele. Eu não sei, gente, como é a sua vida, então eu tô aqui dizendo coisas aleatórias, tá? Obrigado pelo meu pai, obrigado pela minha mãe, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelos meus filhos. Pela minha casa, quantas pessoas que não têm casa, eu tenho um chuveiro. Quando eu fui para a África, eu comecei a agradecer a Deus por um chuveiro, que eu passei um mês, tomava banho uma vez por semana, de cuia. E fazia o número 2 no mato. Procurava um lugar onde não tinha, né? Então, assim, eu tenho um DNA meu espalhado em vários lugares da África, né? Porque fiz o 2, né? O famoso caguei no mato. Então, ó, hoje um sanitário para mim é glória a Deus, eu tenho um sanitário, gente. Né? Tenho comida, né? Quando eu tenho muita comida, meu Deus, os meus irmãos lá da África não têm comida. Né? Então, muito obrigado, Senhor, pela comida. Você foi para a missa hoje? Jesus, muito obrigado pela Eucaristia, porque eu tenho uma igreja. Meus irmãos lá da África, que eu estou pensando, né? Poxa, eles têm uma missa uma vez por ano. Não tem nem nada, não tem nada. A alegria quando eles veem um padre, meu Deus. E eu tenho missa todo dia, se eu quiser. Bom, eu, no meu caso, melhor ainda, né? Porque eu faço a missa onde eu estiver, né? Então, estou viajando, eu posso celebrar a missa. Mas digamos que você tem essa oportunidade. E não vai. Jesus, agora comece. Jesus, desculpa. Me perdoe, porque eu sou assim, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro, eu ofendi uma pessoa. Eu podia ter rezado melhor, não rezei. Eu podia ter amado mais, não amei. Eu podia ter trabalhado melhor, não trabalhei. Eu podia ter, sei lá, ou eu menti. A pessoa me perguntou uma coisa, eu falei uma mentira. Pronto. Espero que ninguém tenha entrado em êxtase aí. Gente, vocês estão rindo de quê? Oração mental é conversar com Jesus. Você pode fazer agora, eu acredito que alguns aqui fizeram, talvez, né? Você pode fazer depois da comunhão, que é uma hora maravilhosa, conversar. Ou seja, agradecer, pedir perdão, louvar, adorar, o que vier na sua cabeça. Um terceiro tipo de oração, que eu não vou me estender muito, é a oração. Um terceiro e um quarto. A oração litúrgica, que é a oração que você faz, que é a missa é a oração, né? As procissões, aquilo que você faz na igreja, tá? A liturgia das horas, é a oração litúrgica. E a meditação. A meditação, que é a leitura espiritual. Você pode ler a Bíblia e rezar com a Bíblia, tá? Então, para nós católicos, a Bíblia é diferente a nossa relação da Bíblia. Aprenda isso aqui, tá, gente? A nossa relação com a Bíblia é diferente dos protestantes. O protestantes é o quê? Desodorante, né? Para nós, católicos, a Bíblia é algo sagrado, tá? Não é um negócio que eu vou enfeitar
e sai debaixo do braço, né? Né, gente? Que eu vou seguir ao pé da letra, porque é impossível. A prova de que é impossível que a Bíblia seja interpretada por nós, né, que a gente saia lendo e fazendo o que está aqui, é que existem 30 mil igrejas contraditórias, diferentes. Elas não concordam. Estão todos seguindo o mesmo texto e cada um fazendo uma coisa diferente. Então, por quê? Porque não é assim que se interpreta a Bíblia. Então, qual é a verdadeira relação do cristão com a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, eu vou rezar com a Bíblia. Não vou interpretar a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia é a igreja, que vai me dar os ensinamentos que estão no catecismo. Eu vou rezar com a palavra de Deus. Então eu vou ler aqui o que Deus fala para mim, para o meu coração, para eu amar o próximo, para eu ser caridoso. Entendeu? Então, o cristão, ele reza, o verdadeiro cristão, ele reza com a Bíblia. Ele não está aqui para... Será que Deus é um e trino? Onde é que está na Bíblia? Não. Onde é que está na Bíblia? Uma pinóia. Onde é que está no catecismo? Porque a interpretação correta da palavra de Deus é a igreja quem nos dá. Mas eu posso e devo ler a Bíblia, devo amar a palavra de Deus, devo ler a Bíblia como palavra de Deus para mim. Deus que fala ao meu coração. Entendeu? Gente, vocês estão falando aqui no chat e eu sou velhinho já, não estou enxergando. Tem que botar os óculos. Se o Senhor Padre, não sei o que, entendi. Glória a Deus. Entendeu, gente? Então, vamos lá. Primeira parte, vocês anotaram. Qual é o mínimo que um católico deve saber? Claro, aqui eu poderia falar também dos dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo, e as principais virtudes. Quais são as 3 virtudes principais? Fé, esperança e caridade. Anota aí. Todo católico deve saber da existência dessas 3 virtudes. Fé, esperança e caridade. A fé, todo mundo sabe o que é, né? Eu tenho que crer em Deus, crer naquilo que Deus me revela. Certo? A esperança é a esperança em Deus. Essas 3 virtudes são chamadas teologais porque se referem a Deus. Então, esperança em Deus. Eu creio em Deus e espero em Deus. Principalmente a minha salvação. Sabia que o católico, ele deve esperar com firme confiança que será salvo? O católico não deve duvidar, achar que vai para o inferno. Não é isso. Isso é doutrina católica. O católico, inclusive, você pode rezar todos os dias o ato de esperança. Espero com firme confiança, contando com a graça de Deus, não contando com eu creio e estou salvo, contando com a graça de Deus. Se eu perseverar até o fim, serei salvo. Deus me dará a graça, todas as graças necessárias para a minha salvação. Então essa é a esperança, espero tudo de Deus. E a caridade. Qual é a caridade? Virtude teologal. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a mim mesmo. Fazer tudo por amor. Eu estou fazendo essa live por amor a vocês. Vocês estão assistindo essa live por amor a Deus. Aliás, eu estou fazendo por amor a Deus. É amor a Deus e ao próximo tá tudo junto, né? Um pouco misturado. Porque não tenho como amar a Deus sem amar o próximo. E não tenho como amar o próximo sem amar a Deus. Tudo misturado, né? Eu acho que a bateria está acabando, O pessoal daqui... Não? Tá bom. Mas que eu quase morro de medo agora. Eu quase morro de medo, né? Gente, é porque tem umas trevas aqui na minha frente e veio abrindo assim, aqui na minha frente, aqui tipo um vulto. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu tomei um remédio hoje que me deixou agitado, tá, gente? Não, tô brincando. Acho que foi. Fazendo efeito. Vou ler um pouquinho aqui o chat pra vocês, tá? Vamos lá, gente. Então, para eu ser um bom católico, o que é que o mínimo que eu tenho que saber? Eu tenho que saber os 12 artigos de fé, eu tenho que saber o credo, né, que são os 12 artigos do credo, eu tenho que saber os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 preceitos da igreja, eu tenho que saber quais são os 7 sacramentos, tá? Isso aí é o mínimo do mínimo. Eu tenho que, para ser um católico de verdade,
eu tenho que receber os sacramentos, então eu tenho que ser uma pessoa que comunga, que confessa, que é batizado, que recebeu a crisma, recebeu os sacramentos, e eu tenho que ser uma pessoa de oração. Então, quais são os tipos de oração que existe? Fazendo um resumo aí, tá? Oração vocal e oração mental. Padre, quanto eu devo rezar durante o dia? Ou quando eu devo rezar? Bora lá. Você deve rezar ao acordar e ao deitar. Antes, assim que acorda e antes de dormir. Rezar o quê? O que você quiser. Gostou? Pronto, rezar o que você quiser. Mas algumas sugestões, tá? O catecismo vai dar algumas sugestões para você começar o seu dia, mas você comece como você quiser. Tem gente que começa com o terço, tem gente que começa com a liturgia das horas, com as laudes. Por exemplo, a primeira oração antes de eu sair da cama é Vinde Espírito Santo, tá? Então você começa como você quiser, mas você pode rezar, fazer o sinal da cruz, oferecer a Deus o seu dia, rezar como eu faço, o Vinde Espírito Santo, rezar o ato de fé, esperança e caridade, um Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo do Senhor, e pronto, tá? Você pode fazer essas orações. Além disso, isso é ao acordar. Ao dormir, você pode fazer um ato de contrição, rezar, Senhor, me arrependo do coração por nos ter ofendido. Então, reza um ato de contrição, ou reza um Pai Nosso devagarzinho, tá pensando no que você está falando. Então, eu estou falando aqui o mínimo. O que é importante é que você reze todos os dias. Então, o católico, ele deve rezar quantas vezes? Todos os dias. Ao levantar e ao deitar. Todos os dias. E durante o dia, o que é que eu faço? Durante o dia, o que é aconselhável fazer? Primeiro, agradecer a Deus pelos alimentos. Você faz a oração antes de se alimentar? Agradeça a Deus pelos alimentos. Você vai pedir a Deus que abençoe o seu trabalho. Se você estiver saindo para o trabalho, Senhor, abençoe meu trabalho hoje, que dê muito fruto, que seja para a vossa glória, né, para o bem das almas. Quando você se sentir tentado, você fazer um jaculatório, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, rezar o Santo Anjo do Senhor, rezar, tá com ira, Jesus manso humilde de coração, fazer meu coração semelhante ao vosso, livrai-me, lembrai-vos, sei lá, algum santo que você gosta, que você é devoto, recorra a ele, tá? Então isso é importante. Então esse lembrar de Deus durante o dia. Outra coisa muito importante, que se você puder, faça uma pequena, breve ou brevíssima visita ao Santíssimo Sacramento. Às vezes basta você passar diante do sacrário e se ajoelhar. Você já está agradando muito a Deus. Às vezes, eu estar falando coisas tão simples. Mas o tema da live, né? Como ser um católico fácil, né? Como aprender a fé católica de modo fácil. Então, você queria que eu complicasse? É simples, tá, gente? Então não precisa fazer grandes coisas. Então você vai adaptando isso no seu dia, tá? Adaptando de acordo com a sua realidade. É claro que uma pessoa celibatária, ela vai ter mais tempo do que uma mãe com um bebê em casa. Óbvio, né? Uma mãe que tem uma trouxa imensa de roupa para cuidar, de comida para fazer, ou um pai de família que sai cedinho para trabalhar e volta. Enfim, a realidade das pessoas casadas às vezes é diferente da realidade daquelas pessoas. Uma pessoa que já está aposentada, uma senhora, um senhor, cada um tem a sua realidade, um estudante, cada um tem a sua realidade. Então você vai adaptar a sua realidade. A oração vocal, a oração mental. Tá? Para ajudar na oração mental, eu vou dar um último conselho. Você tenha sempre um livro espiritual. E agora eu vou dizer para você qual é o livro que você vai ler. Anota aí. Você vai ter sempre um livro espiritual. Primeiro, você vai ter a Bíblia. Você vai ler o que da Bíblia? Leia o Novo Testamento. Leia os Evangelhos, as cartas de São Paulo. Tá? Aquilo que for fácil. Não vai inventar de ler o livro dos Números. Tá? Não vai inventar de ler, sei lá, ler os Salmos. No Antigo Testamento, lê os Salmos. Tem histórias lindas no Antigo Testamento. Histórias lindas. Judite, Esther, sei lá, o profeta Eliseu, o profeta Elias.
Jeremias, tem histórias lindas, mas às vezes são um pouco mais difíceis, né? Então, leia os evangelhos. Você pode ler na liturgia diária, né? Quem é do rito novo, tem o evangelho do dia, né? Então, isso faz bem. Mas além da Bíblia, tem um livro espiritual. E eu vou te dar, anote aí, 3 dicas de 3 livros para você ter sempre na sua cabeceira, tá bom? Bora lá. Primeiro, você vai ter a Imitação de Cristo. Imitação de Cristo. Anotou? Segundo, você vai ter a Filoteia, ou Introdução à Vida Devota. A Introdução à Vida Devota é o subtítulo. Filoteia, de São Francisco de Sales. Terceiro, a Oração, São Francisco de Sales, também. Anotou? Imitação de Cristo, Filoteia, a Oração. Vou dar outra sugestão, tá? Escolha um santo que você tem devoção, que você gosta dele, e procure uma boa biografia para você ler a vida daquele santo. Tá? Um livro que eu estou lendo agora e que eu recomendo muitíssimo e que eu vou fazer um apostolado sobre isso porque eu estou apaixonado é Consagração a São José, tá? Que eu ganhei de uns amigos, né? Ganhei do Joaquim, da amiga do Joaquim. Mandou um abraço para eles, se estão aqui na live. E eu estou amando. Aconselho também vocês a Consagração a São José. Outro livro também maravilhoso, estou fazendo uma biblioteca para você, é a Consagração a Nossa Senhora. Como é o nome? O Tratado da Verdadeira Devoção. Aqui, ó. Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Estão vendo? Então, né? Aqui essa minha edição pequenininha. Gente, quem não leu, leia. Quem não leu, leia. E se consagrar a Nossa Senhora. E se quiser se consagrar a São José também, eu vou me consagrar a São José. É o outro livro, se puder mostrar, tá aqui. Isso aqui, ó. Consagração a São José. Estão vendo? Então, por que é importante você ter um livro espiritual? Porque aquilo vai alimentar a sua vida espiritual. Simples assim. Certo? Gente, vamos lá. Padre, mas eu tenho dúvidas sobre a fé, eu tenho dúvidas sobre a oração, eu tenho dúvidas sobre um monte de coisa. O que é que eu faço? Pronto, vou lhe dar agora a resposta. Assista os meus vídeos do YouTube. Eu tenho 1.200 vídeos para você assistir. 1.200 vídeos para você tirar todas as suas dúvidas. No YouTube, fora o Instagram, que eu tinha outro, né, lotado de coisa. Infelizmente perdi. O Satanás levou para o quinto dos infernos. O diabo, porque o cão persegue a gente. Gente, existe uma oposição do Satanás, mas eu não vou desistir desse negócio. Vou continuar. E vocês vão continuar comigo. E a nossa equipe vai continuar. Tá? E a gente vai fazer melhor ainda. Melhor ainda. A gente vai melhorar o negócio. Vai ficar mais top dos top das galáxias ainda. Tá? Do céu, do universo. Com a graça de Deus. Mas porque Deus é mais.